Olá pessoal, nós estamos aqui essa semana para falar um pouquinho sobre altas habilidades e superdotação. É um tema que vocês têm solicitado com bastante frequência, né, nas devolutivas aí das ATPCs. Então nós vamos tentar abordar aí algumas questões. É lógico que eu não pretendo aqui esgotar todo o assunto, porque isso demandaria muito mais tempo, tá? Mas nós vamos discutir alguns pontos bastante importantes aí em relação a altas habilidades. Antes de começar, eu sempre gosto de deixar uma reflexão, tá, para vocês. Essa reflexão é atribuída a Albert Einstein. Então, todo mundo é um gênio, mas se você jogar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a sua vida achando que é um estúpido. Então, para a gente refletir sobre a nossa função, né, de acreditar no potencial das crianças, acreditar naquilo que ela consegue fazer. O objetivo, então, da nossa formação é esclarecer aí um pouco sobre os conceitos de altas habilidades e superdotação, apresentar aí algumas características, né, sobre as altas habilidades e superdotação, compreender e discutir estratégias e recursos pedagógicos para a inclusão destes estudantes. Então, antes da gente entrar aí na apresentação propriamente dita, eu preciso deixar claro que os estudantes com altas habilidades de superdotação, eles estão incluídos no público elegível aos serviços da educação especial, tá? Eles fazem parte aí do público-alvo, né, de todos os serviços que devem ser oferecidos para as crianças com deficiência, né, da educação especial, sejam elas com deficiência, sejam elas com transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação. Nós vamos abordar aqui primeiro a questão de alguns mitos, né? Existem mitos que fazem com que a altas habilidades de superdotação seja colocada no nível muito superior, né? Então a gente acha que são raros as pessoas que têm altas habilidades de superdotação. Mas estudos mostram que a altas habilidades e a superdotação, ela é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Então, o primeiro mito que a gente precisa quebrar é que a criança com alta habilidade e superdotação não necessita de apoio, ou seja, ela consegue desenvolver sozinha o seu aprendizado, o seu conhecimento, e isso não é fato, tá? Toda criança que tenha alta habilidade ou que seja superdotada, ela precisa de alguém aí direcionando essas habilidades, direcionando esse conhecimento. O segundo mito é que as pessoas acham que as crianças ou jovens aí que têm altas habilidades de superdotação sejam aqueles considerados gênios. E isso não é real. Gênio é aquela pessoa que produz, que cria alguma coisa que vai modificar a sociedade. Esses são gênios, mas nós estamos falando aqui de crianças com altas habilidades e superdotação. O terceiro mito é que essa condição, ela é um fenômeno raro. Isso não é real, né? A gente tem estimativas de um grande número de estudantes que tenham, sim, altas habilidades e superdotação. Mas o que são, então, né, as altas habilidades de superdotação? Existem algumas definições. Segundo a política da educação especial do Estado de São Paulo, lançada agora em 2021, os estudantes com altas habilidades de superdotação são aqueles estudantes que demonstram um elevado potencial intelectual, acadêmico, isolada ou combinada, né? Tem a questão da liderança e o desenvolvimento psicomotor, grande criatividade e envolvimento na aprendizagem e realizações de tarefas do seu interesse. Então, essa é a definição de altas habilidades segundo a política a política da educação especial do Estado de São Paulo. Então, as pessoas com altas habilidades, elas são talentosas, elas demonstram sinais ou indicações de habilidade superior em qualquer área do conhecimento, quando a gente compara com seus pares etários, ou seja, aquela criança que está além, né, da faixa etária. Muitas
pessoas acreditam que a superdotação está presente somente em famílias, em comunidades que tenham mais condições, com um grau maior de instrução. Isso é engano, tá? E também dificulta na identificação dessas pessoas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 3 a 5% da população é considerada superdotada. O que isso significa, então? Que se você tem lá uma sala com 30 alunos, pelo menos 2 ou 3 têm essa condição, tá? Vocês vão ver aqui, na escala de inteligência, eu já disse isso em outras ocasiões, que todos nós que temos a inteligência dentro da média, nós estamos aqui, tá? Ou seja, nessa porcentagem aqui de 68% a 90% temos a escala da inteligência dentro da média. A mesma proporção que tem de deficientes intelectuais, ou seja, que tem esse rebaixamento cognitivo, é a mesma proporção daqueles que têm altas habilidades de superdotação. Então, se eu tenho lá na escola uma proporção de 3 a 5% de estudantes com deficiência intelectual, é a mesma proporção de estudantes com altas habilidades de superdotação, tá? Então, é muito mais comum do que a gente imagina. O que acontece é que muitas das vezes essas crianças, esses jovens, eles são considerados crianças problemas, crianças que não se interessam pelas aulas, mas isso a gente vai continuar vendo mais para frente. Os estudos de altas habilidades e superdotação, os estudos, né, eles estão baseados nas inteligências múltiplas de Gardner, né? E essa teoria focaliza os potenciais, ou seja, as capacidades das pessoas de acordo com as áreas das áreas de inteligência. Então, baseando nessa teoria, podemos compreender que o superdotado pode ter um alto rendimento em determinada área, demonstrar saber mediano em outras e muitas das outras ter certas dificuldades. Então, nós temos aí, dentro dessa teoria de Gardner, né, a inteligência naturalista, interpessoal, musical, corpo sinestésica, a intrapessoal, linguística e lógico-matemática e a espacial. Então, se eu tenho, às vezes, uma criança que tem um desenvolvimento muito bom, muito grande nos esportes, né? Então, ela é considerada que ela tem uma alta habilidade ali no esporte, mas em determinadas outras, pode ser que em determinada área, ela não consiga desenvolver. Ou a gente tem aquele estudante que é extremamente inteligente, se desenvolve muito bem na matemática, mas já a questão da linguística fica a desejar. Ou aquelas crianças que têm aquela simpatia natural, que conseguem conversar com todo mundo, então são habilidades em determinadas áreas que nos ajudam aí a entender um pouquinho sobre as múltiplas inteligências, tá? Outro conceito sobre a superdotação é que está adotado no artigo 5º da Resolução 2 de 11 de setembro de 2001. Segundo ele, os educandos, os estudantes com altas habilidades de superdotação apresentam grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Então, esse é um outro conceito que a gente deve observar dentro da nossa sala de aula com as crianças. Notamos que, por essa definição, a rapidez da aprendizagem e a facilidade do engajamento nas áreas estão presentes nessas pessoas que possuem aí essa condição de altas habilidades de superdotação. Então, quais são as características desses estudantes com altas habilidades? Os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, apontam alguns comportamentos característicos dos estudantes com altas habilidades. Então, são eles: o alto grau de curiosidade, aquela criança extremamente curiosa, quer saber de tudo, de todos os assuntos, que tem boa memória,
que tem atenção, ela tem aquela concentração naquilo que ela gosta, persistência em resolver, em fazer aquilo que é de seu interesse. Ela tem a independência e a autonomia para realizar as atividades, tem interesses por áreas e tópicos diversos. Tem aquela criança que se interessa por apenas por um determinado assunto, mas tem aquelas que interessam por vários tipos de assunto e domina todos estes assuntos, que possui criatividade, imaginação, tem iniciativa, é líder, né? Tem essa postura de liderança, possui um vocabulário avançado para a sua idade ali cronológica, tem a expressão verbal de uma maneira fluente, bem elaborada, considera, analisa, né, reflete sobre o ponto de vista de outras pessoas, tem a facilidade de interagir com crianças mais velhas ou com adultos, e já com as pequenas tem dificuldade, tem conflito, tem facilidade aí de lidar com as ideias abstratas, tem a habilidade de perceber discrepância entre ideias e ponto de vista, ou seja, aquela criança que sabe quando é apenas uma ideia, quando é um ponto de vista defendido pela pessoa. Tem interesse por livros, por outras fontes, jornais, internet, conhecimento, está sempre em busca de conhecimento. Possui um alto nível de energia, ou seja, aquela criança inquieta, que não para, que gosta de levantar, que gosta de saber, que gosta de andar. Preferência por situações e objetos novos. Possui senso de humor e originalidade para resolver o problema. Então, essas são algumas das características dos estudantes com altas habilidades ou superdotação. Tá? Dentro dessa teoria, dentro desses estudos sobre altas habilidades ou superdotação, nós utilizamos aí como principal teoria, existem outras, tá? Mas a principal teoria aí que é usada e a mais aceitada é a teoria dos 3 anéis, certo? Então, é possível notar que no universo de superdotação, as pessoas superdotadas se diferem uma da outra, tá? Tanto no seu estilo de aprendizagem, nível, o que as motiva, o seu autoconceito, as personalidades, as suas necessidades educacionais. Então, elas diferem muito uma da outra. E um dos maiores teóricos sobre superdotação é o Renzulli, que define os superdotados como aqueles que apresentam, primeira coisa, habilidade acima da média, ou seja, ele tem habilidade em alguma área acima da média daquilo que é esperado para ele. Ele tem um envolvimento maior na tarefa daquilo que é de interesse dele e possui a criatividade. Por isso, então, é considerado a teoria dos 3 anéis. Então, está aqui a habilidade acima da média, o envolvimento com tarefa e a criatividade. Então, se a pessoa tem aí um pouquinho de cada coisa, ela entra aí na altas habilidades de superdotação. Tá? Então, essa é a teoria dos 3 anéis. Então, vamos entender um pouquinho aí o que é essa habilidade acima da média, o que é a criatividade e o que é o envolvimento com a tarefa. Então, a habilidade acima da média refere-se àquelas pessoas que têm um domínio superior do potencial em alguma área específica. Ou seja, não são em todas as áreas, é em determinada área ou áreas. Tá? Envolvimento com a tarefa é designado pelo autor como uma motivação refinada e focalizada em uma área específica do desenvolvimento. Expressões como perseverança, resistência, trabalho árduo, dedicação, autoconfiança, crença na própria habilidade, entre outros, são utilizados para descrevê-lo. Então, ou seja, aquela criança que a gente descreve como uma criança persistente, uma criança dedicada, que possui uma autoconfiança, né? Esse é o conceito aí de envolvimento com a tarefa. E criatividade, que é o terceiro componente aí da teoria dos 3 anéis, que é entendida como a originalidade, a efetividade, ou seja,
o que é novo, o que é original e a utilidade na aplicação. E tem sido aí a criatividade apontada como um fator muito importante, né, ou determinante nessa personalidade dos superdotados. Ou seja, é aquela criança que tem sempre uma ideia original, que sabe se colocar em determinadas situações com efetividade, utiliza ali os conhecimentos e aplica os conhecimentos de maneira assertiva. Então, essa teoria dos 3 anéis então, é baseada nesses 3 itens aí, né? Habilidade acima da média, envolvimento com a tarefa e criatividade. Ressaltamos que há indivíduos com altas habilidades de superdotação em diversos campos, não apenas nos conteúdos escolares. Eles também se manifestam em características intelectuais, afetivas, sociais, criatividade, motivação e liderança. Tá? Então, não é apenas nos conteúdos da sala de aula que a gente vai dizer se essa criança possui uma alta habilidade de superdotação. Tem várias outras inteligências que a definem como uma criança com altas habilidades. Tá? Então, como acontece aí o atendimento destes estudantes com altas habilidades de superdotação? Então, de acordo com a Constituição Federal lá de 88, é garantido o atendimento educacional especializado aos estudantes com altas habilidades de superdotação. Já a Política de Educação Especial do Estado de São Paulo reafirma que as escolas devem ser ambientes que valorizem as singularidades de cada estudante, de que o espaço escolar deve estar apto a oferecer oportunidades necessárias ao desenvolvimento das habilidades e potencialidades dos estudantes com ou sem deficiência e que a todos é assegurado conviver em todos os espaços. Ou seja, todos que estão na escola têm o direito de desenvolver ao máximo aí as suas potencialidades e as suas qualidades, tá? Suas habilidades. Os estudantes, o que a gente precisa divulgar um pouquinho é que esses estudantes com altas habilidades de superdotação, eles não se enquadram nesse modelo antigo, padronizado, extremamente rígido de que a escola oferece. Tá? E isso é apontado de que forma? No baixo rendimento, na falta de interesse dos conteúdos da escola, na decepção ou frustração por não serem ali atendidos em sua necessidade. Então, eles apresentam o comportamento inadequado, muitas vezes é confundido com a hiperatividade ou déficit de atenção, muitas vezes ainda com rebeldia, tá? Então, a gente costuma achar que o estudante com altas habilidades de superdotação é aquele estudante que tira 10 em tudo, e muitas vezes é bem o contrário, tá? Aquele estudante com altas habilidades de superdotação, ele é aquele que não realiza as atividades, porque aquilo que ele é apresentado não está muito aquém daquilo que ele precisa. É aquele estudante que às vezes apresenta uma hiperatividade muito grande, não para na carteira, não para na sala de aula, quer sair a todo momento. Por quê? Porque esse sistema rígido de ensino, com metodologias antigas, com metodologias que não oferecem interesse nem desafio para esses estudantes. Aí é onde a gente observa esse comportamento inadequado. Quando as particularidades dos estudantes superdotados não são atendidas, aí podem surgir dificuldades no relacionamento. A criança com alta habilidade é extremamente perfeccionista, né? Então, isso pode causar algumas condições, e isso faz com que a criança, às vezes, tenha uma vulnerabilidade emocional muito grande, né? Ficam depressivas, se isolam. Por quê? Porque aquilo que ela precisa não está sendo atendido, ela se cobra muito, ela é extremamente perfeccionista, tá? Então, daí a indisciplina, o tédio, falta de interesse,
principalmente quando os professores apresentam para essas crianças atividades que não são desafiadoras. Então, é aí onde ele realmente vai dar trabalho, ele vai fazer bagunça, ele não vai deixar os coleguinhas quietos. Por quê? Porque para ele aquilo ali não é interessante. Ele precisa de algo mais. Então, sobre esse atendimento, é assegurado na Resolução 81 de 2012, que fala sobre esse público aí de altas habilidades de superdotação. Eles deverão ser matriculados na classe comum do ensino fundamental ou médio, ficando-lhe assegurado o atendimento escolar adequado às suas especificidades e às suas necessidades educacionais, que são apontadas aí pela avaliação pedagógica que a escola deve fazer desse estudante. Então, se eu observo que o meu estudante tem uma alta habilidade, eu preciso oferecer para ele condições específicas para atender essa necessidade dele, né? Essa condição de altas habilidades. Então, existem várias modalidades que a gente pode abordar aí com a criança com altas habilidades, que vão desde o enriquecimento curricular, o agrupamento com outras crianças, né? E até o avanço de série. Mas isso tudo depende de documentos e legislações mais específicas, tá? Vale lembrar que não existe um modelo ideal, né? Cada estudante é único, então o que existe é alternativas que podem ser possível de acordo com a necessidade de cada estudante. Então, lá no artigo 3 dessa resolução, que aborda sobre os estudantes com altas habilidades de superdotação, apresenta que rotineiro basicamente pelo aprofundamento. O que é adaptação para esse estudante, né? O aprofundamento ou enriquecimento curricular que promova em horário da aula ou em turno diverso o desenvolvimento de atividades voltadas às suas potencialidades e interesses, articulando com os demais programas aí oferecidos pela Secretaria da Educação. E já em relação ao ensino superior, e pensando lá, né, no ensino superior ou em institutos que são voltados aí para a promoção de pesquisas, artes e esporte. Como a gente disse, esses estudantes não necessariamente têm aquele desenvolvimento acadêmico, mas ele pode ser aí uma alta habilidade no esporte, na arte. Então, cabe aí, na escola que a gente observa tudo isso e direciona esses jovens. O enriquecimento curricular, baseado lá na teoria dos 3 anéis, ele pode ser dividido em 3 tipos, né? O tipo 1, que é atividade geral de exploração, o tipo 2, que é de treinamento, e o tipo 3, que pode ser atividade individual ou em pequenos grupos, na questão aí de investigamento de problemas reais. Investigação de problemas reais, tá? Então, o enriquecimento curricular, ele é uma ação que deve ser desenvolvida aí pela escola, pensando nesses 3 tipos, né? E evoluindo em cada um deles de acordo com a necessidade da criança. Então, atividades do tipo 1. Quais são essas atividades? Então, são atividades que são interessantes, de investigação, que busca possibilitar a esses estudantes uma experiência que não estão presentes ali no currículo regular. Então, por meio de experiências, de provocar o interesse em aprofundamento em determinado assunto, o desenvolvimento de projetos por meio dos temas de interesse, de pessoas, de lugares. Então, explorar essa parte de investigação da criança. Permitir que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar das experiências de enriquecimento curricular. Ter um propósito também de enriquecer a vida desse estudante por meio da experiência. Deixando que isso não, esse enriquecimento
conhecimento através das experiências, elas não fazem parte do currículo convencional da escola, mas para esses estudantes precisa ter essa condição, estimular novos interesses e dessa forma fazer com que eles aprofundem cada vez mais sobre os temas e sobre as atividades. Tá? Então, essas atividades tipo 1, na verdade, elas buscam, o objetivo é inspirar esses estudantes na investigação, tá? De determinado assunto, de determinado tema. A atividade de tipo 2 é o treinamento, tá? Tanto em grupo, como preparando esse estudante na produção de produtos concretos, gerando soluções para o mundo real. Então, é o desenvolvimento da coleta de informações. Então, esses estudantes são inspirados a buscar soluções para determinados problemas. Tá? Então, são trabalhados métodos, técnicas, oficinas, ensinando como fazer. E assim deve ser ofertado tudo que é de instrumento para esse trabalho. Ensiná-lo a pesquisar, a desenhar, né? a entender todo esse processo de criação. E a atividade número 3 são aquelas que são ofertadas a esse estudante no nível mais alto, né? E tem o objetivo de levar a adquirir um entendimento mais avançado do conhecimento, o uso de metodologias mais avançadas para pesquisa, proporciona também ao estudante desenvolver produtos e serviços autênticos, né? Buscando alcançar aí algo que ele deseja, a questão de posicionamento diante de um problema, administrar ali essa condição. Então, essa atividade tipo 3 são atividades que focam ali no desenvolvimento pessoal e social deste estudante, tá? E acadêmico. Então, desenvolvimento pessoal, social e acadêmico deste estudante. Então, esses 3 tipos de atividade, percebam que eles vão aumentando, conforme vai aumentando o tipo de atividade, vai aumentando o grau de dificuldade. Ou seja, são aquelas atividades extremamente desafiadoras para esses estudantes. Então, o importante, existem algumas coisas bem importantes que a gente precisa deixar bem claro. Essas ações devem ser muito bem fundamentadas e planejadas de acordo com a necessidade de cada estudante. Como a gente sempre afirma, tanto na questão da deficiência intelectual como no transtorno do espectro autista, não existe uma receita pronta, nem para a adaptação curricular e nem para a aplicação do enriquecimento curricular. Tá? O enriquecimento curricular ele pode ser aplicado em toda a escola ou para um grupo específico de estudante. E as atividades podem ser desenvolvidas tanto na sala regular como na sala de recursos. Principalmente, deve-se oferecer a essas crianças e jovens o máximo de oportunidade para a sua autorrealização. Tá? Então, mas esses assuntos aí importantes, esses tópicos aqui dentro desse destaque aí de importante, ele está relacionado não apenas à criança com deficiência, com altas habilidades de superdotação. Tá? Isso acontece com todas as crianças. Então, quando a gente fala em adaptação curricular, a gente tem que deixar claro que não existe uma fórmula pronta, não existe de acordo com o estudante, com o interesse, com a necessidade, com as habilidades que o estudante tem. E da mesma forma com o enriquecimento curricular. Eu vou fazer esse enriquecimento curricular de acordo com a necessidade do meu estudante. Tá? Agora, não adianta eu querer fazer o enriquecimento curricular, fazer a adaptação curricular, se eu não conheço o meu estudante, se eu não conheço e sei o que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele precisa ou não desenvolver. Então, o mais importante de tudo não é saber se ele tem a deficiência, qual a deficiência, que tipo de deficiência. O mais importante de tudo é saber o que o meu estudante sabe, o que o meu estudante precisa para se desenvolver cada vez mais. E aí eu tenho a função de propor essas oportunidades de autorrealização, de conseguir avançar naquilo que ele já possui, de estar desenvolvendo nesse estudante habilidades
que ele tem, que ele já tem, de forma a produzir mesmo uma autossatisfação, aumentar o grau de dificuldade e também desenvolver aquelas habilidades que ele ainda não conseguiu. Mas que ele vai chegar lá. Existe também dentro do tema altas habilidades e superdotação a dupla condição. O que é essa dupla condição? Eu tenho uma criança com altas habilidades e superdotação, mas que ela apresenta, além das altas habilidades e superdotação, outra condição, quer seja o transtorno do espectro autista, quer seja uma dificuldade específica da aprendizagem em uma determinada área, quer seja o distúrbio da fala e da linguagem, distúrbio de comportamento, o déficit de atenção ou a hiperatividade. Ou seja, eu posso ter um estudante que tenha a condição de altas habilidades e superdotação, mas que apresente a disgrafia, a descalculia, que apresente o TEA, ou que tenha uma deficiência física ou sensorial. Então, eu tenho sim alguns estudantes, e eu posso dizer pela experiência que está entre 40% a 50% desses estudantes que apresentam essas condições aí de TEA, ou de disgrafia, ou descalculia, ou desortografia. Então, todos esse público, eles apresentam sim alguma condição de altas habilidades ou superdotação, tá? Não é, como já foi dito, a gente não pode pensar nas altas habilidades como aquele aluno aquele estudante que tem um alto desenvolvimento em sala de aula, tá? Muito pelo contrário. Às vezes, aquele estudante que faz bagunça, que se recusa a fazer as atividades, que está todo momento brigando com o colega, caçando confusão ali, criando conflitos na sala de aula, esse estudante pode ser um estudante com altas habilidades. Tá? Então, essa dupla condição acontece assim, com maior frequência com os TEAs, tá? com os estudantes que possuem transtorno do espectro autista, que tem aí o autismo associado a altas habilidades de superdotação, certo? Então, o que fazer, né, quando a gente tem aí estudante que tenha uma outra condição além do transtorno do espectro autista? Primeira coisa, ambiente. Cuidar que o espaço da sala de aula esteja confortável e adequado para receber o estudante, com iluminação e acústica. Se a gente pensar no estudante com transtorno do espectro autista e ali há altas habilidades de superdotação, a gente tem que pensar na questão da iluminação, do estímulo, os estímulos sensoriais, né? O que pode ali atrapalhar também esse estudante dentro do ambiente escolar. O currículo e recursos. Adaptar o currículo para esse estudante, eliminando aquilo que ele já sabe e aprofundando aquilo que é do interesse dele. Reduzir o volume de atividades e valorizar a qualidade. Né? Então, ao invés de dar muita atividade de um determinado tema, de um assunto, eu aumento o grau de dificuldade, aumento a qualidade dessas atividades para fazer com que ele se envolva mais, desenvolva mais. E sempre priorizar, principalmente no caso dos transtornos aí de aprendizagem, e também no caso do TEA, os materiais visuais. Tá? É muito importante porque faz parte da condição dele, tanto dos transtornos de aprendizagem quanto do TEA, a necessidade desse material visual. Promover sempre as interações e relações sociais, né? Ficar perto do estudante sempre que a gente observe que é necessário ali uma intervenção, principalmente quando ele percebe a insatisfação, quando a gente percebe, né, a insatisfação e o desinteresse. Porque ou pode ser porque a atividade ela esteja muito aquém daquilo que ele consegue, então para ele não é interessante, ou que esteja muito além da capacidade dele. Então a gente precisa estar atento a esses sinais que esses estudantes apresentam, né? E sempre oportunizar um ambiente positivo
né, para esse estudante, para que ele seja acolhido. Então, essa dupla condição aí dos estudantes de altas habilidades e superdotação faz com que a gente precise observar um pouco mais de atenção. Não que a gente não vá observar com atenção, tá? Mas é que a gente precise observar um pouco mais com atenção aí quando o estudante apresenta essa dupla condição. E aqui então eu coloquei fiz um mapa mental aqui para mostrar para vocês, na verdade é um grande resumo de tudo que nós falamos, né? Então, altas habilidades e superdotação, ela está lá prevista em leis, tá? Principalmente na LDB. Ela é uma condição que envolve a criatividade, a automotivação e a habilidade acima da média. O que desencadeia essas altas habilidades de superdotação? Tem a questão da genética, lógico, tem a questão da nutrição, de uma criança bem nutrida, tem a questão do sono e tem a questão do estímulo excessivo. Então, todos esses fatores são desencadeadores, mas não são únicos, tá? E tem as características, né? Autonomia, senso de humor, independência, capacidade de observação elevada. E de que forma a gente faz essa avaliação? Através de coleta de dados, análise desse estudante, entrevista com os pais, observação de sala de aula, a sondagem, aquelas avaliações que nós realizamos para saber que nível que esse estudante está. E aí nós vamos fazer ações, nós vamos propor ações que vão fazer com que esse estudante se desenvolva cada vez mais. Uma coisa importante aqui, ó, na questão das orientações, é aquele estudante que tem a facilidade de aprender, mas não são gênios, tá? Eles têm facilidade de aprender determinados assuntos, determinados temas, mas como eu disse para vocês, a condição de gênio, ela já é mais rara, é aquela criança, aquele jovem, aquela pessoa que criou, que inventou alguma coisa que favoreceu a sociedade. E esses são considerados gênios, como nós temos tantos outros aí, tá? O que inventou o avião, né? Que inventou a lâmpada e as vacinas. Então, essas condições aí são condições de gênio, ou seja, foi inventado algo, né? Para que esse algo inventado mudou a condição da humanidade. Então, esses são gênios. E como que devem ser as práticas pedagógicas, né? Sempre com situações problemas, o professor usando aí a criatividade, o trabalho em grupo, né? Sempre para estimular aí a participação, aulas ativas, utilizando metodologias inovadoras, com estímulo, porque se a aula não é motivadora, para esse estudante com altas habilidades de superdotação, é uma condição muito mais difícil, né? E a avaliação? Então, a avaliação, ela deve ser planejada e diferente, sim, dos demais estudantes. Ela tem que ser questões com maior quantidade, com questões abertas, para que ele possa responder e pôr ali o seu ponto de vista. Então, esse mapa aqui mental, ele vai resumir tudo aquilo que a gente falou, um pouco daquilo que a gente falou durante essa formação, tá? É lógico que aqui não se esgota todos esses assuntos que a gente poderia ir tratar de ter características por características, ter a abordagem, como deve ser as práticas pedagógicas. Mas o que eu quis trazer para vocês foi essa visão geral aí do que é a criança com altas habilidades de superdotação, contrapondo aí, né, a questão da criança com deficiência. Então, se eu tenho lá na minha escola 3 alunos com deficiência intelectual, muito provavelmente eu tenho 3 ou 4 com altas habilidades de superdotação. Então, o que necessita? Da gente ter um olhar mais apurado para a nossa sala de aula, tentar investigar bem aquele estudante, principalmente aquele que apresenta um comportamento extremamente agitado ou de desinteresse. Às vezes não é porque ele não
sabe, é porque aquilo que lhe é apresentado está muito aquém daquilo que ele é capaz de fazer, daquilo que ele é capaz de realizar. E lembrar principalmente, né, que as crianças com altas habilidades de superdotação, elas não são boas em todos os conteúdos, em todas as disciplinas aí, componentes curriculares dentro do conteúdo escolar. Ela tem uma área específica que ela se destaca. Então, às vezes é aquela criança que aprende com grande facilidade uma fórmula de química, mas por um outro lado, não consegue desenvolver um texto argumentativo, por exemplo. Então, nós temos sim que analisar as nossas crianças baseando aí nessas múltiplas inteligências. E aí, garanto para vocês que vocês vão identificar aí dentro da sala de aula aqueles que podem ser considerados aí com altas habilidades de superdotação. E deve ter esse olhar diferenciado. Tá? Cada estudante, ele é único, né? Ele é único e ele deve ser avaliado, observado, de acordo com as suas características. Tá? E quando a gente fala assim, não é apenas para as crianças com deficiência intelectual ou com qualquer estudante que é elegível ao serviço da educação especial. A gente está falando de todos os estudantes. Então, a partir do momento que eu faço uma adaptação curricular para atender o estudante com deficiência intelectual, ou que eu faço enriquecimento curricular para atender aquele meu aluno que tenha esse interesse maior, eu estou ajudando toda a sala a desenvolver, porque é com as diferenças e com as situações de sala de aula, de diferente, um sabe mais um assunto, outro sabe mais o outro, é que o meu aluno vai crescer, meu estudante vai crescer como pessoa. Tá? Então, aqui eu estou passando para vocês a bibliografia, né, do que foi usado. Como eu disse para vocês, essa parte aí da altas habilidades de superdotação, ela foi retirada lá do curso da EFAP sobre educação especial e também é uma fonte aí para vocês consultarem, certo? Então é que eu deixo o meu agradecimento a vocês, né, pela paciência aí de ouvir mais um ATPC sobre educação especial e me colocar à disposição de vocês para qualquer assunto, qualquer necessidade aí que as escolas possam ter, tá? Então lembre-se sempre que o estudante ele é único e cabe a nós, professores, ter esse olhar para esse estudante, né? Saber entender a condição, não importa o laudo que ele tenha, não importa o CID que ele tenha, eu preciso saber quem é meu estudante, saber aquilo que ele precisa aprender, aquilo que ele pode aprender e como ele vai aprender, tá? Então eu deixo um abraço a todos e bom trabalho para vocês. Até a próxima, pessoal!